Amados irmãos, nesta quinta-feira das maravilhas de Deus, tenho certeza que Deus tem grandes coisas para operar nas nossas vidas neste lugar, aleluia. Não é em vão para estarmos aqui, nós não saímos da nossa casa em vão, nós viemos a este lugar para ouvir a boa, a real e verdadeira voz de Deus. E quando Deus fala, quando Deus move, seus sinais e as suas maravilhas, com certeza, elas acontecem nas nossas vidas. Eu quero convidar já você a abrir a sua Bíblia para tomarmos tempo, lá no Evangelho do Nosso Senhor, segundo escreve Lucas, capítulo 13, eu quero estar com você num milagre do Senhor Jesus. Não sei se vocês têm prestado atenção, que nas quintas-feiras eu tenho falado muito sobre os milagres de Jesus, e eu quero estar com você em mais um milagre de Jesus, nesta quinta-feira, e através deste milagre que Jesus operou, trazemos aqui preciosas lições, promessas, ensinamentos para a nossa fé e para as nossas vidas, amém? Então fica atento, fica ligado à palavra, porque enquanto a palavra está sendo pregada, é a voz de Deus que está falando conosco. O homem apenas é um canal, um instrumento para que Deus revele a sua vontade. Lucas capítulo 13, versículo 10, a Bíblia nos diz assim: num sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo algum. Ao vê-la, Jesus chamou a ela, ele disse: mulher, você está livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou, dava glórias a Deus, e o chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus havia curado no sábado, disse à multidão: há 6 dias que se deve trabalhar, venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor Jesus lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou a sua jumenta, para levá-lo a beber água? Por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro, em um dia de sábado, esta filha de Abraão, que Satanás trazia presa já há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Quem pode aplaudir a Jesus nessa noite? Mais forte, igreja! Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia está nos contando um milagre extraordinário de Jesus. Jesus, ele vai a uma sinagoga, e ali naquela sinagoga, Jesus vai libertar uma mulher, que há 18 anos estava sofrendo de uma amarra espiritual, que lhe causava uma enfermidade. A enfermidade nesta mulher agia em sua coluna, e ela tinha que andar encurvada. Ela não conseguia andar, olhar ninguém nos olhos, ela não conseguia de modo algum endireitar-se. Era uma vida totalmente prejudicada, era uma vida totalmente humilhada, porque a Bíblia diz que de modo algum ela podia endireitar-se, ou seja, no seu dia a dia, no seu convívio social, nos seus relacionamentos, logo quando as pessoas olhavam para ela, já se deparavam com a realidade dela. Aonde ela fosse, ela tinha que andar encurvada. Se fosse nos dias de hoje, ao ir a um supermercado, ao entrar no supermercado, você viria que aquela mulher não estava normal, não estava bem, porque ela tinha que andar encurvada. Se aquela mulher, nos dias de hoje, vamos agora contemporizar mais ainda, fosse no shopping, não é? Coisa que a pastora Josi gosta muito, né? Se ela fosse no shopping, né? Ao entrar no shopping, todos viriam que aquela mulher não estava normal, aonde ela fosse, todos que olhavam, viam que aquela mulher estava sofrendo. Quando as pessoas vinham conversar com ela, como eu disse, ela não conseguia olhar ninguém
nos olhos das pessoas. Então aquela enfermidade a humilhava, colocava ela numa posição difícil. Talvez ela não conseguia fazer os afazeres domésticos. Se ela tinha seus filhos, uma criança, por andar encurvada, de maneira alguma poderia pegar a criança no colo. Era uma vida limitada, cheia de dores e de sofrimentos. E a Bíblia vai relatar Jesus mudando a história da vida daquela mulher. Há fatos aqui que eu quero chamar a sua atenção para que possamos meditar nessa noite. Jesus, ele vai operar este milagre não nas ruas, como algumas vezes Jesus operou. A Bíblia vai dizer muitas vezes indo Jesus, indo Jesus. É uma dos verbos que você vai ver muito ligado ao Senhor, indo Jesus. Às vezes Jesus estava indo, pessoas paravam no caminho, como o cego Bartimeu, pessoas procuravam tocar nele, como a mulher com fluxo de sangue. Então, muitas vezes, quando Jesus estava se movendo pelas ruas, muitos milagres aconteciam. Mas a Bíblia nos diz e nos relata, a partir do versículo de número 10, que este milagre vai acontecer em uma sinagoga. O que era uma sinagoga? Quando os judeus, eles que tinham como lugar central para a sua adoração, para o louvor a Deus, para entregar os seus dízimos, para entregar os seus sacrifícios, para queimar os seus holocaustos a Deus, eles tinham como lugar central o templo judeu que ficava em Jerusalém. Quando esses mesmos judeus tiveram a sua terra invadida pelo Império Babilônico, e eles foram levados cativos para a Babilônia, o templo foi destruído, e eles então foram levados por uma terra estrangeira, mas eles queriam continuar praticando a sua fé, eles queriam continuar adorando a Deus. Então foram construídos lugares de adoração, lugares para a leitura da palavra, lugares que nos sábados eles pudessem reunir, e o nome desse lugar chamava-se sinagoga. Isso foi criado lá no tempo do cativeiro babilônico, quando eles regressam do cativeiro, e o templo até mesmo é reconstruído. Essa cultura da sinagoga permanece, e ela permanece até os dias de hoje. Porto Alegre, por exemplo, é possível você encontrar uma sinagoga em Porto Alegre. Então a sinagoga eram lugares aonde o povo se reunia para ali ler a palavra, estudarem, aprenderem acerca de Deus. Era um lugar onde os judeus se reuniam para praticar a sua religião. Quantos entenderam isso? Então, o milagre que Jesus vai operar não é como nas outras vezes, que foi nas ruas, foi indo na casa de um enfermo. Jesus, ele vai na sinagoga. Ele vai na sinagoga, e Jesus, quando chega na sinagoga, é um dia de sábado. E Jesus então está ali na sinagoga, a palavra está sendo ensinada, Jesus está ouvindo, mas de repente, Jesus observa e vê uma mulher amarrada espiritualmente. Mas existe aqui algumas coisas que eu quero meditar com você, ao qual nós encontraríamos naquela sinagoga. A sinagoga, que era um ambiente da religião judaica, um ambiente de estudo, de dedicação aos judeus. Existia ali algumas coisas, mas aquilo que existia não foi capaz de mudar a vida daquela mulher. A primeira coisa que você encontraria naquela sinagoga, quando Jesus foi até ela, a Bíblia diz, e nós lemos, que havia um líder, havia um chefe, não é alguém que comandava aquela sinagoga, mas mesmo tendo alguém que estava à frente do trabalho, alguém que estava ali para cuidar da liturgia, alguém que estava ali para cuidar das pessoas, mesmo tendo alguém que estava à frente daquele trabalho, aquela mesma pessoa, ao qual a Bíblia não relata o seu nome, era alguém que estava indiferente às pessoas. A Bíblia não se aprofunda se aquela mulher ela ia sempre, se ela ia algumas vezes, se ela foi só aquela vez. Eu acredito que aquela mulher ia sempre à sinagoga, porque não vai causar a ninguém estranhamento ela estar ali. Ninguém vai ficar, não é estranho a presença dela ali, é como se ela estivesse acostumada. Então,
Pare para pensar, aquela mulher 18 anos sofrendo, ela está ali na sinagoga, ou ela ia na sinagoga, ou ela frequentava aquela sinagoga, mas ela está deixada de lado, ela está afastada. A sinagoga, ela é diferente do que é a igreja. Você não pode imaginar uma sinagoga como uma igreja. As sinagogas, elas não são como aqui. Aqui você tem o altar, e eu fico de frente para você e você de frente para mim. A sinagoga, o lugar onde a palavra é ensinada, é no centro, e todas as pessoas ficam ao redor. As pessoas que eram consideradas pessoas mais importantes, eram as pessoas que ficavam mais próximas do chefe da sinagoga, do rabino ali, que ensinava, eram as pessoas que ficavam mais próximas. E as pessoas que não eram tão importantes, elas iam ficando cada vez mais distante. Eu quero que você imagine aonde essa mulher estava. Essa mulher estava totalmente afastada, em um canto, porque embora tivesse alguém ali, que não estava ali apenas para cuidar da sinagoga, embora tivesse ali um rabino, um líder, tivesse alguém ali que foi separado, aquela mesma pessoa, ela estava indiferente à dor, à dificuldade daquela mulher. Até o ponto de que quando Jesus opera o sinal, quando Jesus cura aquela mulher, o chefe da sinagoga vai ficar indignado com a atitude de Jesus. E o chefe da sinagoga até mesmo vai repreender a multidão. Ele não gostou do que ele viu, porque ele estava mais preocupado com outras coisas do que com as pessoas. Quem está entendendo isso? Então havia ali um chefe da sinagoga, mas a maior preocupação dele deixou de ser as pessoas. 18 anos sofrendo, aquela mulher frequentava a sinagoga, mas isso não mudou a vida dela. Por quê? Porque ao entrar na sinagoga, você encontrava alguém ali que era responsável, mas estava indiferente à dor dela. Segunda coisa que você encontrava naquela sinagoga, diga comigo assim, um ambiente religioso. Os judeus são altamente religiosos. Eles praticam até hoje muitos rituais. Eles lavam as mãos muitas vezes para purificar as suas mãos. Um judeu, para abrir, não é, a Torá para ler, ele tem que fazer muitos rituais. Então naquela sinagoga o que não faltava era um ambiente religioso. Tanto é que quando Jesus cura aquela mulher, o chefe da sinagoga vai ficar indignado. Indignado por quê? Porque era sábado. E os fariseus, eles eram rigorosos em relação ao sábado, porque a lei dizia que o homem deveria trabalhar 6 dias e no 7º descansar, o Shabat, o descanso. Então como pode alguém curar no sábado? Sábado não é dia de curar, sábado é dia de descanso. E aí quando Jesus cura aquela mulher, Jesus opera algo, eles ficam indignados. Como pode curar alguém no sábado? Sábado não se faz nada, sábado é dia de descansar. Eles ficam presos naquilo. Então havia um ambiente religioso, mas eles não entendiam. O sábado nada mais era do que a figura do próprio Senhor Jesus. Esse tempo, algumas pessoas às vezes perguntam: pastor, a gente não precisa guardar o sábado? É que agora nós vivemos na nova aliança, na graça. O sábado, ele só existiu por uma coisa, para apontar para alguém. Hoje nós não descansamos num dia, hoje nós descansamos numa pessoa. Jesus é o nosso sábado. Ele disse: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, e eu vos aliviarei. Você pode passar o sábado o dia todo com os pés para cima no sofá,
e terminaram o dia de sábado angustiado, oprimido, com a alma sem ter paz. Mas quem serve a Jesus, mesmo que tenha trabalhado o sábado inteiro, chega no final daquele sábado, deita a cabeça para dormir no travesseiro e já está descansando no Senhor. Quem entendeu o que eu estou falando essa noite? Então, ao entrar naquela sinagoga, você encontrava ali, você iria encontrar ali alguém que estava ali para cuidar não apenas do ambiente, mas das pessoas, mas estava indiferente às pessoas. Você encontrava ali um ambiente religioso. E aqui eu te digo, religião não muda a vida de ninguém. O ambiente de religião não muda a sua vida. Ter ali um ambiente religioso não mudava a vida daquela mulher. Ficar preso a dogmas, a costumes. Tem pessoas que são tradicionais, porque eu aprendi, porque minha mãe me ensinou que tal dia não se deve fazer tal coisa. Tem pessoas que são místicas. Elas, nada presta para elas. Não presta. A minha falecida mãe, tadinha da minha mãe. A minha mãe, olha como é que era a neurose da minha mãe. Eu e os meus irmãos, quando a gente se junta, até hoje, tudo quarentão, mas quem se vê eu e os meus irmãos juntos, parece um bando de adolescentes. Tudo quarentão, mas quem vê eu e os meus irmãos juntos, parece uns adolescentes. Porque a gente se junta só para dar risada, eu e meus irmãos. E às vezes a gente começava a rir, aí a minha mãe chegava e dizia assim, guris, eu já disse para vocês, não presta rir muito. A minha mãe dizia que não prestava rir muito. Então tem muitas pessoas que são muito pegas a crendices. Muito pegas, não é? A religiosidade, a dogma, a costume, a aparência. Mas desde os tempos do Senhor Jesus, religiosidade nunca mudou a vida de ninguém. Ao entrar naquela sinagoga, você encontrava um líder indiferente. Ao entrar naquela sinagoga, você encontrava um ambiente religioso. Ao entrar naquela sinagoga, você encontrava uma mulher amarrada espiritualmente. Irmãos, se existe um lugar aonde o mal deve detestar estar, é em uma igreja. Uma vez eu fui pregar numa igreja, e naquela época Deus estava me usando muito para a libertação, muito na área da libertação. Nós começávamos a orar, e muitas pessoas eram libertas. Não vou dizer muito aqui para não... Aí, quando o pastor ficou sabendo que eu estava sendo muito usado para a libertação, e havia me convidado para pregar, quando eu cheguei lá, o pastor me chamou na sala e falou assim, só que eu te dizer uma coisa assim, não precisa orar forte aqui, porque aqui não tem ninguém endemoniado. Final da história, só ficou o pastor, a mulher do pastor e a filha do pastor, porque o genro, até o genro caiu endemoniado. Num ambiente religioso, num ambiente onde estamos indiferentes às pessoas, mais preocupadas com outras coisas. Nós estamos vivendo uma geração de líderes que estão mais preocupados com dinheiro, com posição social, do que com as pessoas. Já não há mais pessoas dobrando os seus joelhos e derramando lágrimas pelas almas. Tenho estado aqui toda terça-feira com um grupo muito pequeno de irmãs. Toda terça-feira a gente vem para cá, dobrar o nosso joelho, chorar pelas almas. São poucas pessoas que estão dispostas assim. E se você passar na maioria dos ambientes religiosos, você vai encontrar poucos líderes com seus joelhos dobrados, chorando pelas almas.
estamos mais preocupados com outras coisas, em construir, em alavancar a obra, em ter cada dia mais relevância. Mas o mais importante, e aqui eu quero falar para a liderança da igreja, aqui eu quero falar para os obreiros da igreja, o mais importante para Deus ainda continua sendo as almas. Tudo aqui, bateria é bom, microfone é bom, luz é bom, transmissão é bom, mas tudo isso é secundário. A nossa maior preocupação, o nosso maior motivo de trabalhar, o maior motivo das nossas lágrimas como igreja, precisa continuar sendo as almas. A matéria-prima de Deus é o ser humano. E se o nosso coração não bater pela dor do sofredor, que igreja nós seremos? Ao entrar naquela sinagoga, você encontrava um líder, mas ele estava indiferente à dor daquela mulher. Ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado com a sinagoga. Você encontrava um ambiente religioso, não, no sábado não pode curar. Não é assim. Vamos discutir, vamos fazer uma reunião aqui, vamos fazer um debate aqui. Qual é a teologia certa? Qual é a oratória certa? Qual é a exegese certa? Vamos fazer um debate aqui. Mas a religião não mudava a vida daquela mulher. Estava ela ali endemoniada. O diabo ficava confortável no culto. É como uma outra vez, vou contar minha experiência, amém? Uma outra vez, nós estávamos ministrando, fui chamado numa casa, olha só, fui chamado numa casa, lá em Charqueadas, lá na Coab, tinha uma pessoa manifestada. Quando eu cheguei naquela casa, tinha chegado uma pastora antes de mim. Aí quando eu cheguei na casa, a pastora estava com um copinho com água com açúcar, e a pessoa espumando pela boca, toda revirada, e a pastora dizia, dá uma aguinha com açúcar, está bem já, pastor, dá uma aguinha com açúcar para ele. Eu falei, aguinha com açúcar? A pessoa está atada, está amarrada, está endemoniada. Não adianta ungir endemoniado, não adianta dar aguinha com açúcar para endemoniar. Aonde nós não temos discernimento espiritual, aonde nós não estamos preparados para a batalha espiritual, o mal ele entra e se sente até confortável. Por isso que tem muita gente que está dentro das igrejas, mas o casamento ainda continua destruído, continua ainda escravizado no pecado. Por isso que tem muita gente dentro das igrejas, mas ainda continua nas mãos do inimigo. Porque não é um ambiente religioso que muda. Então aquela mulher estava ali possessa, e o diabo à vontade no culto. Talvez quando cantava, é o que cantava mais alto, batia a palma, que batia mais. Vamos parar com isso, irmãos. Nós somos a igreja. Se o mal entrar por essa porta, ele tem que bater em retirada, porque a luz não compactua com as trevas. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do inimigo. Só quem entendeu, aplauda o Senhor nosso Deus bem forte nessa noite. Jesus entra, e a mulher, ali o chefe da sinagoga, agora aquele dia seria diferente,
Porque aquele dia seria marcado pela presença de Jesus ali. Diga comigo assim, ó, o mais importante é a presença de Jesus. Irmãos, é uma coisa que eu falo sempre para o ministério de louvor, para o diaconato, tempo em tempo eu falo nas reuniões, tempo em tempo eu falo nos cultos. O mais importante é a presença. Uma boa música, você pode encontrar, às vezes vai num barzinho, tem alguém tocando ali bem, cantando bem. Uma boa música você encontra em qualquer lugar. Um ambiente aconchegante, acolhedor, que vai te dar, não é ali, uma boa estrutura você encontra em outro lugar. O mundo tem, uma palavra bem colocada, uma palavra bem inteligente, e isso aí, irmãos, você faz um curso lá, e aí você vai ouvir grandes palestras. O que faz da igreja um lugar único, o que fez daquela sinagoga aquele dia, não apenas mais uma, o versículo 10 diz assim, ó, uma das, mas naquele dia aquela sinagoga deixou de ser uma das sinagogas para ser um lugar único. Sabe por quê? Porque a presença de Jesus estava ali. Por isso, nós devemos desejar a presença de Jesus. Por isso, nós devemos buscar a presença de Jesus. Por quê? Porque o que faz a diferença não é o pastor, não é os ministérios. O que faz a diferença é a presença de Jesus. Só quem entendeu, aplauda bem forte Ele nessa noite. Olha que lições preciosas, extraordinárias. Então Jesus entra naquela sinagoga. Agora aquela sinagoga deixou de ser uma das, agora é um lugar único. Eu já falei para você de 3 coisas que você encontrava naquela sinagoga. Agora deixa eu falar rapidamente para nós encerrarmos de coisas que faltavam para aquela mulher. 3 coisas que você encontrava na sinagoga e 3 coisas que faltavam para aquela mulher. Primeira coisa que faltava naquela mulher, se naquela sinagoga tinha um líder, mas ele era indiferente, para aquela mulher faltava alguém que se importasse com ela. E a Bíblia vai dizer que estando Jesus ali, versículo 12, se quiser colocar para o povo meditar, diz assim, ao vê-la, Jesus a chamou. Agora vai ter alguém ali que vai se importar com ela. Quantos dias ela deve ter olhado ali? Talvez teve até que olhou e disse, lá vem essa torta de novo. Talvez tinha gente que olhava, o que ela tem, hein? Talvez tinha gente que olhava com nojo. Talvez tinha gente que até pensava assim, será que isso pega? Aonde ela sentar eu vou sair. Todos os olhares sobre aquela mulher eram olhares indiferentes. Mas Jesus estava ali. E agora ela vai encontrar alguém que se importa com ela. Olhe para quem está perto de você e diga assim, ó, Jesus se importa contigo. Ele se importa com a tua dor. Ele se importa com a tua luta. Ele se importa com o que está faltando para você. Amados, Jesus se importa contigo. Talvez o único motivo de Jesus estar ali era aquela mulher. Porque Jesus vai curar ela e vai embora. Às vezes as pessoas podem estar indiferentes. Às vezes as pessoas podem... Sabe quando a gente está passando por alguma coisa, tudo que a gente queria é uma ligação. Tudo que a gente queria é nem que fosse uma mensagem de WhatsApp. Como é que tu está? Está precisando de alguma coisa? Ó, lembrei de ti. Aquele dia que o pai fica ali, esperando uma mensagem de um filho. Uma mãe
Fica esperando a mensagem de um filho. Fica ali esperando que alguém te ligue, aquele amigo, aquela pessoa que você ajudou, mas agora esqueceu de você. Às vezes as pessoas poderão ficar indiferentes. E quantos olhares de indiferença aquela mulher teve sobre ela. Mas agora estava ali Jesus. E quando Jesus olha para ela, o olhar de Jesus não é um olhar de indiferença. Irmãos, quando Jesus olhou para ela, é como se baixasse um download, assim, ó. Logo Jesus olhou para ela, Jesus viu que ela é uma filha de Abraão. Porque Jesus vai dizer isso para os fariseus: essa é uma filha de Abraão. Jesus vai ver que ela é uma filha de Abraão. Jesus vai ver que ela está escravizada pelo inimigo. Ela vai dizer: o diabo tem aprisionado ela. E Jesus vai saber até quanto tempo. Jesus, 18 anos. É como se um download descesse. Só Jesus olhando para ela. Quando o olhar de Jesus te encontra, Ele sabe que está guardado dentro de você. Olha para quem está perto de você e diga assim: ó, Jesus está te vendo. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece todas as coisas. Ele não está indiferente a você. Quando Jesus está ali, Jesus viu aquela mulher. Olha a diferença de Jesus para o religioso que estava lá, o líder da sinagoga. Jesus viu ela e Jesus a chamou. Era aí, irmãos. Jesus curou ela primeiro ou chamou primeiro? Jesus chamou primeiro. Mas ela está curvada. Ela está doente. Ela está até mesmo presa pelas garras do inimigo. Jesus olhou para ela e disse assim: para os outros, talvez você não tenha valor nenhum. Para os outros, talvez eles só olham para a sua dificuldade. Mas Jesus está dizendo: vem para mim, do jeito que você está, que então eu vou fazer uma obra na sua vida. Irmãos, às vezes, como pastor, eu tenho diálogos com pessoas que eu tenho que me cuidar para não perder a paciência. Porque às vezes você fala assim: e aí? Quando é que você vai dar um passo para Jesus? E aí? E agora? Vai viver o que Deus tem para a tua vida? Jesus está te chamando. Aí algumas pessoas dizem assim para mim assim: ai pastor, eu não estou pronto. Olha para quem está perto de você e diga assim: ó, Jesus não chama os prontos. Para com esse negócio de achar que Jesus chama quem está pronto. Porque quem está pronto, Ele não precisa chamar. Já está pronto. Ele chama quem anda encurvado. Ele chama quem o inimigo ainda está amarrando. Ele chama quem ainda está sofrendo. Não importa do jeito que você está, Jesus está chamando você e dizendo: vem para mim, porque eu vou fazer uma grande obra na sua vida. Ah, se você entendeu, aplaude a Jesus bem forte nessa noite. Eu imagino os religiosos. Ele está chamando a torta. Ela é toda esquisita. Ninguém quer ela. Ela fica lá no fundo da sinagoga. Ele está chamando ela aqui para o meio. É porque agora ela está encontrando alguém que não está indiferente a ela. O coração dele está sensível às suas necessidades. Jesus a vê. Jesus a chama. Jesus libera uma palavra para ela. Jesus diz para ela: filha, você está livre. E depois de liberar uma palavra sobre ela, Jesus ainda dá um toque, coloca a mão nela. Olha para quem está perto de você e diga assim: ó, Jesus vai te tocar nessa noite. Irmãos, como eu disse para você, o judeu era um bicho, era bem complicado. O judeu achava que uma pessoa que estava doente é porque ou ela tinha pecado ou os pais dela tinham pecado. Então eles tinham muito preconceito.
um homem judeu, ele tinha muito limite em relacionar-se com mulheres. Quando eles saíam para peregrinar, eles andavam até em grupos diferentes. Jesus deixou tudo isso de lado. Jesus tocou nela. Jesus está pronto para tocar na tua vida nessa noite. Eu não sei o que você precisa, mas a mão dele já está estendida em teu favor. Então faltava para aquela mulher ali alguém que se importasse com ela. Agora ela encontrou. Faltava para aquela mulher ali um encontro com Deus. 18 anos. Apenas um ambiente religioso. Mas agora tudo vai mudar. O louvor pode se preparar. Agora tudo vai mudar. Porque agora ela não encontra apenas um ambiente religioso. Aquela sinagoga deixou de ser uma das sinagogas para ser um lugar único. Por quê? Porque o próprio verbo que se fez carne estava ali. Ela não iria ter outra coisa a não ser um encontro real e verdadeiro com Deus. Sabe o que nós precisamos dessa noite? É de um encontro com Deus. É de Deus encher você. É de Deus tocar você. Porque quando Deus vem, te toca, e você tem um encontro com Ele, tudo muda. Diga para alguém, diga assim, ó, tudo muda. Eu não estou aqui nessa noite disposto a te oferecer outra coisa. Eu não estou nesta noite te fazendo um outro convite, a não ser entrar na presença de Deus e ter um encontro com Ele. Sai desse negócio. Você acha que o bom é, porque antes eu era católico, agora eu sou evangélico. Isso vai mudar alguma coisa na tua vida? Agora eu sou evangélico. Não, eu antes era espírita, agora eu sou evangélico. Você acha que isso vai mudar a sua vida? Não. O que vai mudar a sua vida é quando você deixar religião de lado. Entender que Jesus está te chamando. Você se lançar na presença dEle. E você ter um encontro real e verdadeiro com Ele. Quando você ter um encontro com Ele, as cadeias se quebram na sua vida. Quando você tem um encontro verdadeiro com Ele, toda mentira do inimigo se desfaz. Tudo o que faltava para ela era um encontro real com Deus. Se até então naquela sinagoga só o que tinha no ambiente religioso, agora o próprio Deus estava ali. Por último, o que aquela mulher precisava era ser livre. E se até então ela nunca tinha conseguido ser livre, ela vai ouvir dos lábios do próprio mestre: filha, está livre. Talvez você precisa ser livre do seu passado. Talvez o que te prende é o teu passado. Talvez o teu passado te assombra. Talvez o teu passado te envergonha, te acusa. Às vezes você vai deitar para dormir e não consegue dormir, porque você fica lembrando dos erros que cometeu, e fica naquele vício pensando: e se eu tivesse feito diferente? Se eu não tivesse ido, se eu tivesse ido, se eu não tivesse feito. E às vezes você perde momentos e momentos de sono, e fica angustiado. Talvez o que você precisa ser livre é de uma acusação do inimigo. Mas Jesus está aqui nessa noite para te fazer livre, para dizer para você que Ele tem uma nova história, um novo começo, um novo tempo para a história da tua vida.